Muito bem, vamos lá então, André. Eu vou pedir para o Twitter aí, a gente tem pouquíssimo tempo. O Daniel de Paula já chegou aqui para comandar daqui a pouco o Screte em Campo. Mas para a gente traçar um paralelo, né, sobre as manifestações contra o governo federal e a favor. Teve motociata também, o Twitter aí que trabalha muito bem, a produção, vai colocando as imagens aí para a gente falar e traçar um comparativo aqui rapidinho. Eu vou dar 1 minuto para cada analista para a gente fechar o jornal. Eu vou começar com a Desirê Penalba. Desirê, quais manifestações tiveram mais impacto, na sua opinião, do governo ou da oposição? Bom, impacto com relação à quantidade de pessoas, quem defende o Bolsonaro pela quantidade, né, de pessoas favoráveis ao governo. Agora, nas manifestações contrárias, o que me impacta é a violência e também a quantidade de atentados aos patrimônios públicos, como a gente viu na manifestação desse final de semana em São Paulo. Lá colocaram fogo numa estátua lá do Borba Gato, aí a gente vê imagens de lugares sendo depredados e percebe nas manifestações contra o governo Bolsonaro. E é natural que haja essa defesa política, né? Cada um tem a sua e isso é legítimo. O problema que a gente percebe é que quando alguém fala mal do presidente, xinga ele de todas as formas, é normal, legítimo, é liberdade de expressão, mas quando se xinga ou critica o STF, aí não, aí é proibido, aí é antidemocrático. Então a gente está passando por um momento importante de defender a nossa liberdade de expressão, independentemente de quem seja criticado. Lembrando que o Daniel Silveira, ele tem imunidade até hoje. Ok, Daniel Santana, 1 minuto. Quais manifestações têm tido mais apelo popular? Rafael, eu não vi, assim, sinceramente, apelo popular em nenhum dos dois lados, principalmente nas últimas manifestações. Teve até um começo grandioso dos dois lados, acho que perderam muita força. Vejo o apelo para os grupos que apoiam ou o presidente Bolsonaro de maneira muito fiel, os seguidores que ele tem muito fiel, e alguns grupos que são grupos mais politizados ou grupos mais voltados para a política partidária com relação à esquerda. Povo na rua mesmo, eu não vi, esse final de semana eu não vi quase nenhum, e tenho visto muito pouco nos últimos dias, apesar de um começo onde algumas pessoas saíram sim, alguns populares saíram às ruas no sentido de se manifestar, mesmo durante a pandemia. Só para te dar um exemplo, eu acompanhei muito as redes sociais de políticos de ambos os lados, de direita e de esquerda, nesse final de semana, e existia muito mais postagens falando sobre a medalha do Brasil de prata da Raíssa no skate do que existia alguma postagem sobre política em si. Me parece que quando uma medalha de prata no skate está mais importante do que uma manifestação, se é um político que está ali postando, é porque não tem quase que engajamento popular nenhum. Jean Lopes, 1 minuto para a gente fechar. Meu Deus do céu, eu estou assustado com o que foi dito aqui. Não houve manifestação programada para o governo federal nesse final de semana. Isso é uma desinformação passar isso, querer comparar duas coisas. As manifestações pró-esquerda foram convocadas pela grande mídia, pela Folha de São Paulo, pela Rede Globo e por todas as outras grandes emissoras, né? Foram organizadas pelos pelegos de sindicatos, pelos esbirros dos movimentos sociais, CUT, MST, essa gente toda. E para o governo federal não houve manifestação, que já virou uma rotina que todo final de semana o pessoal sai de moto, fazendo as suas motociatas, mostrando apoio ao governo federal. Mas isso não é um ato programado e organizado. Esse ato vai acontecer no próximo domingo, se não me engano, em relação, pedindo pelo voto impresso. As manifestações programadas para esse final de semana foram apenas da esquerda, foram pífias, foram ridículas, né? Inclusive os próprios organizadores, quando a gente fala organizadores, são petistas, são pessoalistas, são cultistas, são o pessoal do Sem Terra. Já disseram que vão repensar as manifestações porque elas são pífias, porque elas não têm nenhum tipo de força popular, mesmo porque o povo brasileiro, o povo normal brasileiro, não vai a essas manifestações. Quem vai são militantes, muitos deles, inclusive, pagos para tal. Outra coisa, muita violência, muita quebradeira, incêndios, fogaréis, lojas quebradas, não tem nada de pacífico essas manifestações, pelo contrário, são arruaças, quebradeiras,
e a polícia deve coibir Ok. esse tipo de manifestação. Dia primeiro tem uma Daniel, pra gente ir embora. manifestação, me parece que oficial, com relação à defesa do voto auditável, Sim. está sendo propagada há muito tempo. Esse final de Essa semana sim. teve um momento até interessante, principalmente para nós aqui, que o cantor Zezé de Camargo foi às redes sociais pedir para que os manifestantes fossem nessa manifestação do dia 1º. Acho que a gente vai poder ter uma visão maior se existe mesmo engajamento popular nesse momento em manifestações políticas. Jean Lopes, muito obrigado, boa tarde, Daniel Santana, Desirê Penal. Você vai pagar o almoço que você me deve hoje? Eu não devo almoço nenhum, Tá Jean bom, Lopes, boa tô brincando. Ele me deve também uma aposta que eu fiz com ele e eu devo. Vou pagar o almoço para você hoje, Jean, sem problema nenhum. Obrigado, Rafael. Me recordei aqui. Agora a gente pode fazer um desafio no futebol, viu, o Daniel de Paula? Vamos fazer um desafio no futebol? Me recordei, é ótimo. Vamos fazer, Daniel de Paula. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde, Jean, boa tarde, Boa tarde, Daniel, Daniel. Desirê. Ó, desafio, pelo menos no Scratch em Campo, tem muitos aqui, viu? E eu vou te falar a verdade, Rafael, ninguém paga ninguém, só fica na conversa. Na hora do vamos ver, ninguém tá pagando nada aqui, as apostinhas, viu? Ô, Daniel, amanhã, Sim. você pode me fazer uma gentileza, Sim. colocar um vídeo de um gol olímpico que eu fiz no Scratch em Campo? Você pode realizar esse meu sonho? Faço, que é isso. Se a gente conseguir encontrar esse gol, a gente coloca, claro. Muito bem, muito bem. Eu vou entregar na sua mãozinha e vocês vão falar se foi um belo gol ou não. E depois eu vou dar a oportunidade pro Daniel tentar também, pro Jean Lopes e pra Desirê. Você joga futebol, Desirê? Eu jogo, eu sou bem perna de pau, mas eu gosto, todo tipo de esporte. Tá, vamos Então fazer um você tá no mesmo nível do Rafael. Vamos fazer um desafio. A Andréia também, vamos passar a bola para ela. Joga a bola, Andréia. Boa tarde. Muito obrigado, Andréia.